Começa agora o Revista TST, o programa que mostra as principais notícias da semana do Tribunal Superior do Trabalho. E você vai ver hoje cláusulas de acordo coletivo entre Sindicato da Indústria da Construção do Estado do Pará e Sindicato dos Trabalhadores são anuladas por contrariar a Constituição da República. União não vai indenizar anistiado que demorou 17 anos para ser readmitido. Limpeza de banheiros de hotel é considerada atividade insalubre em grau máximo. No quadro Quero Post, saiba o que diz a lei sobre a venda de vale transporte. Pode ou não? O Revista TST está no ar. Eu começo a Revista TST de hoje trazendo um caso importante julgado pela Seção 1 de Dissídios Individuais, envolvendo contribuição previdenciária. A repórter Michele Chiapa acompanhou os trabalhos e conta pra gente. Olá, Michele. Olá, Ana Amélia. A ação foi movida pelo Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias dos Estados do Espírito Santo e Minas Gerais. O Sindifer entrou com uma ação trabalhista contra a Vale, questionando diversos pagamentos, entre eles a contribuição previdenciária. O ponto principal da discussão era identificar se caberia incidência de juros e multa em relação à execução das contribuições previdenciárias. O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região em Minas Gerais, ao analisar o caso, decidiu com base no artigo 883 da Consolidação das Leis do Trabalho, que estabelece juros de mora devidos a partir da data em que for ajuizada a reclamação inicial. No entanto, quando o processo chegou à sexta turma do Tribunal Superior do Trabalho, o entendimento foi o de que ocorreu violação a um artigo da Constituição da República, que estabelece a situação ou hipótese que sujeita alguém à obrigação de pagar a contribuição previdenciária. A questão foi debatida na Seção 1 de Dissídios Individuais. Acompanhe na reportagem como foi o julgamento. A discussão na sessão plenária da SDI1 era identificar se a Vale teria que fazer a correção monetária e aplicar juros de mora nas contribuições previdenciárias na ação trabalhista apresentada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias dos Estados do Espírito Santo e Minas Gerais, o Sindifer. Para julgar o caso, os ministros ficaram atentos às alterações legislativas que ocorreram ao longo dos anos. Em 1991, o artigo 43, parágrafo único da Lei 8.212, estabelecia que nas sentenças judiciais ou nos acordos homologados em que não figurarem discriminadamente as parcelas legais relativas à contribuição previdenciária, esta incidirá sobre o valor total apurado em liquidação de sentença ou sobre o valor do acordo homologado. Porém, em 2008, o governo criou a medida provisória 449, que alterou o artigo 43 da Lei 8.212 de 91. Pouco tempo depois, a MP 449 foi convertida na Lei 11.491 de 2009. Com a alteração do artigo 43 da Lei 8.212 de 91, segundo o acórdão da SDI1, ele passou a conter os parágrafos 2º e 3º, conforme os quais as contribuições previdenciárias apuradas em decorrência de condenação judicial trabalhista ou acordo homologado em juízo passaram a ser devidas desde a data da prestação de serviços. O relator do processo, ministro Valmir Oliveira da Costa, ao relembrar o trâmite do processo, destacou que enquanto o TRT da Terceira Região entendeu que juros de mora deveria ser aplicado considerando todo o período contratual, a sexta turma do TST afastou a incidência da aplicação por todo o período contratual, considerando como fato gerador das contribuições previdenciárias a decisão judicial que determinou a condenação em parcelas salariais por decisão judicial, devendo incidir apenas a partir do dia 2 do mês seguinte ao da liquidação de sentença. Foram citados vários precedentes sobre a questão durante a sessão na SDI1, inclusive o julgamento realizado em 2015 pelo Tribunal Pleno do TST. Na ocasião, o tribunal adotou a tese jurídica de que, com a lei de 2009 em relação à atualização monetária e aos juros de mora, o fato gerador da contribuição previdenciária passou a ser
a prestação do serviço. E para aplicar a multa, deve ser considerado o mês em que o crédito é merecido, a partir do momento que acaba o prazo da citação para o pagamento. Uma vez apurados os créditos previdenciários, respeitando o limite legal de 20%. O relator, ministro Valmir Oliveira da Costa, ressaltou que o entendimento do Tribunal Pleno deve ser respeitado. Essa matéria já foi pacificada pelo Pleno desta Corte, como todos sabemos. Então, eu, por brevidade, eu proponho conhecer do desembargo por divergência jurisprudencial e, no mérito, dar-lhes provimento para determinar que, em relação aos serviços prestados a partir de 5 de 3 de 2009, deve ser considerado como fato gerador das contribuições previdenciárias a própria prestação dos serviços, ou a incidência, desde logo, do juro de mora e da atualização monetária. O voto do relator foi acompanhado por unanimidade. E veja mais um caso de destaque julgado ao longo da semana pelo Tribunal Superior do Trabalho. Os ministros da Seção Especializada em Dissídios Coletivos declararam a nulidade de 2 cláusulas de uma convenção coletiva de trabalho que violavam direitos garantidos pela Constituição Federal. A ação anulatória foi apresentada pelo Ministério Público do Trabalho. As cláusulas contestadas haviam sido acordadas em convenção coletiva firmada entre o Sindicato da Indústria da Construção do Estado do Pará e o Sindicato dos Trabalhadores da categoria. Uma das cláusulas do acordo apontada pelo MPT determinava que, ao fazer o recrutamento e a seleção de profissionais, as empresas dariam preferência ao trabalhador sindicalizado, encaminhado pelas agências de colocação mantidas pelas entidades sindicais. Para o MP, a norma viola o artigo 8º, inciso 5 da Constituição Federal, que diz que ninguém é obrigado a filiar-se ou manter-se filiado a sindicato. Ao julgar o caso, o Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região acolheu o pedido do MPT e declarou a nulidade das cláusulas. Na sessão de dissídios coletivos do Tribunal Superior do Trabalho, o relator do processo, ministro Maurício Godinho, teve o mesmo entendimento do regional. O relator destacou que a norma colocaria em confronto a liberdade individual do trabalhador de vinculação ou desvinculação ao sindicato da categoria. O ministro também votou pela nulidade da cláusula do acordo que permitia a conversão em dinheiro dos períodos de estabilidade assegurados à gestante e ao empregado reabilitado. Nossa jurisprudência é muito forte no sentido de garantir a estabilidade do emprego, ou garantia provisória. Tanto que manda reintegrar, é a súmula 244. Agora, só deixa de reintegrar se já terminou o prazo. Aí tem que pagar, tem que indenizar. No caso do empregado reabilitado, é expressamente contra a lei, porque o reabilitado vai receber o salário correspondente ao inicial do cargo, então autoriza até a redução salarial, o que aí é expressamente contra a lei previdenciária. O ministro Ives Gandra Filho apresentou divergência. O que está se dizendo é passível, é garantida à trabalhadora a estabilidade provisória pelo prazo de 180 dias após o parto. A única coisa que diz assim, podendo ser convertida em pecúnia. Eu não vejo nenhuma inconstitucionalidade, está de acordo com nossa jurisprudência de dissídio individual, eu acolheria aqui o recurso no sentido de validar a cláusula, tanto para a gestante como para o empregado reabilitado, que tenha, naquilo que diz respeito à garantia de emprego provisório. Os outros ministros acompanharam o voto do relator, ficando parcialmente vencido o ministro Ives Gandra Filho. Vem aí a 5ª Semana Nacional da Conciliação Trabalhista. A edição deste ano vai ser de 27 a 31 de maio. E o tema da campanha é Menos conflitos, mais soluções. Com a conciliação, o saldo é sempre positivo. Interessados em participar devem entrar em contato com o TRT de origem. E depois do intervalo, quero post. Saiba o que diz a lei sobre a venda de vale transporte. Pode ou não?
O Revista TST está de volta e vamos conferir os julgamentos de destaque das turmas do tribunal. O Giro de Notícias começa com o julgamento da quarta turma. A União não vai ter que indenizar um empregado anistiado do Banco Nacional de Crédito Cooperativo, BNCC, que demorou 17 anos para ser readmitido. O TRT no Rio Grande do Sul havia condenado a União por entender que a demora na readmissão teria ultrapassado o limite do razoável. Mas no recurso de revista da União à quarta turma, o relator, ministro Alexandre Ramos, observou que o TST tem firmado o entendimento de que não cabe indenização por dano moral em razão da demora na readmissão do empregado anistiado, tendo em vista que o ato está atrelado à disponibilidade orçamentária da administração pública. A decisão foi unânime. E a empresa brasileira de Correios e Telégrafos foi condenada a pagar indenização por ter contratado um empregado terceirizado em vez de nomear um aprovado em concurso público. A decisão é da terceira turma. O candidato argumentou que os Correios lançaram o edital para contratar mão de obra terceirizada, enquanto ele, aprovado em concurso público, esperava pela nomeação. A vaga era para o município de Formosa, em Goiás. O candidato contou que passou tanto na prova teórica quanto no teste de capacidade física. Com base no número de terceirizados contratados e na ordem de classificação dele no concurso, o candidato argumentou que teria sido convocado se os Correios tivessem nomeados aprovados. Ao contrário do primeiro grau, o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região negou o pedido de indenização do aprovado, que recorreu da decisão. Na terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho, o relator ministro Agra Belmonte teve entendimento diferente do TRT. Ele observou que a contratação de terceirizados não é proibida, mas que a terceirização não pode impedir a contratação de aprovados em concurso público. O que o tribunal fez aqui foi considerar que seria perfeitamente possível contratar terceirizados em detrimento de concursados. E isso é contrário à nossa jurisprudência, daí porque penso que a decisão proferida em juízo de primeiro grau, considerando que essa terceirização era uma terceirização ilícita, ela realmente gera a angústia capaz de se refletir em danos morais e, por isso, mantenho o meu voto. A decisão foi unânime. A empresa brasileira de Correios e Telégrafos foi condenada a pagar R$10 mil de indenização por dano moral ao candidato. Empregado demitido mesmo com diagnóstico de doença pulmonar grave vai ser remunerado pelo período que ficou afastado. A decisão é da segunda turma. O Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região em Santa Catarina havia entendido que a dispensa do empregado da Minas Minerais Industriais não havia sido discriminatória. Para o TRT, o profissional não apresentou provas de discriminação e o empregador tem direito de romper o contrato, o que, por si só, não caracteriza ilicitude. Mas, na segunda turma do TST, a relatora do recurso de revista do empregado, ministra Adelaide Arantes, observou que o diagnóstico do profissional de pulmão negro é típico de pessoas que trabalham em minas de subsolo e na exploração de minerais, devido ao acúmulo de pó de carvão nos pulmões. A ministra citou ainda a jurisprudência do TST. De acordo com a súmula 443, presume-se discriminatória a despedida de empregado portador de doença grave que suscite estigma ou preconceito. Nesse caso, o ato é considerado inválido e o profissional tem direito à reintegração ao emprego. A relatora destacou ainda que o empregado foi dispensado tão logo voltou de licença concedida pela própria empresa, que, portanto, sabia da condição de saúde dele. Em decisão unânime, os ministros da segunda turma reconheceram a natureza discriminatória da dispensa, que caracterizou abuso de direito do empregador. Após a publicação do acórdão, foram apresentados embargos de declaração. O Giro de Notícias encerra com o julgamento da quinta turma. Uma camareira do Natal Mar Hotel vai receber adicional de insalubridade em grau máximo devido à limpeza de banheiros.
O adicional havia sido negado pelo TRT no Rio Grande do Norte. Para o regional, o uso de EPIs neutralizaria eventual contato com os agentes químicos e biológicos, não sendo necessário o adicional. Mas, ao julgar o recurso da empregada ao TST, o relator, ministro Breno Medeiros, observou que o TST tem decidido que a higienização de apartamento de hotel, ambiente com grande circulação de pessoas, autoriza o pagamento de adicional em grau máximo. E essas e outras notícias você também pode conferir e comentar na página do TST no Facebook, como fez o nosso seguidor Cláudio Oliveira, que disse concordar com a decisão. E para comentar as notícias do TST, basta seguir o perfil do tribunal no Facebook. O endereço é facebook.com/TSTJus. E vamos conferir uma dúvida trabalhista publicada nas redes sociais com a hashtag #QueroPost. E a pergunta que chegou para a gente com a hashtag #QueroPost foi publicada no Instagram. Se o Vale Transporte é meu e o valor dele é descontado do meu salário, por que não posso vender ou emprestar para outras pessoas? Vamos saber agora na reportagem. Passos apressados. Aqui, ninguém quer ficar para trás. Perder o ônibus pode significar atraso. A rodoviária do Plano Piloto, no centro de Brasília, é passagem obrigatória para muita gente a caminho do trabalho. Cerca de 700 mil pessoas circulam diariamente por aqui. Usando o transporte público todo dia, é preciso calcular certinho quanto essas idas e vindas custam no orçamento no fim do mês. A Lei 7.418, de 1985, instituiu o Vale Transporte e dividiu o custo das passagens entre patrões e empregados. O parágrafo único do artigo 4º determina que o empregador é responsável pelo custo das passagens equivalente à parcela que exceder a 6% do salário básico. O artigo 2º deixa claro que o benefício não tem natureza salarial nem se incorpora à remuneração para quaisquer efeitos. E voltando ao artigo 4º, a lei define que o benefício é para o percurso residência-trabalho e vice-versa. O juiz do trabalho, Gilberto Leão, reforça que o Vale Transporte só pode ser usado no percurso entre a casa do profissional e o local de trabalho. O Vale Transporte é um grande benefício que foi criado em favor do trabalhador, agora ele tem que saber usar e usar de forma correta. Não pertence a ele, como pertence o veículo dele, como é o próprio salário dele, que aí sim ele dá o destino que ele quiser. O Vale Transporte é diferente. É um benefício que foi instituído através de uma política pública, não é? Para permitir, para facilitar o deslocamento do trabalhador desde a sua residência até o local de trabalho. Outra determinação expressa em lei é que o Vale Transporte não pode ser vendido. Apesar disso, é comum ver pessoas fazendo do benefício um produto. Nós flagramos esse rapaz de camisa verde vendendo passagens próximo à catraca. Repare que ele fica com um cartão no pescoço esperando possíveis compradores. O juiz alerta que o trabalhador que vende o Vale Transporte pode ser punido com advertência, suspensão ou até mesmo demissão por justa causa. Não existe essa possibilidade de ele, por exemplo, comercializar o Vale Transporte, né? Não é porque ele ingressa com parte do valor do Vale Transporte, né, que ele vai poder usar aquilo ali da forma como melhor consultar os interesses dele. Não é assim. E no próximo bloco, as notícias que foram destaque no TST ao longo da semana. Estamos de volta. E veja outras notícias que foram destaque no TST ao longo da semana. O Tribunal Pleno do TST indicou o nome do ministro Emanuel Pereira para integrar o Conselho Nacional de Justiça durante o biênio 2020-2021. Para que a indicação seja confirmada, o ministro ainda terá de ser sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. Após a aprovação pela CCJ, ele terá que ser aprovado também pelo plenário da Casa. Em seguida, o nome do ministro seguirá para a sanção do presidente da República.
No cargo de ministro do TST desde 2002, Emanuel Pereira deverá ocupar no CNJ o lugar do ministro Aloísio Correia da Veiga, que integrou o conselho nos últimos 2 anos. 31 aprovados no concurso público do Tribunal Superior do Trabalho, realizado em 2017, tomarão posse. Os cargos ocupados pelos novos servidores são de analista judiciário, das áreas judiciária e de análise de sistemas, e de técnico judiciário, das áreas de segurança judiciária e administrativa. A cerimônia de posse coletiva contou com a presença do presidente do TST e do CSJT, ministro Brito Pereira. São servidores que foram aprovados num concurso muito exigente, um concurso difícil, muito concorrido, e para nós é uma enorme satisfação trazer esse pessoal que tem da posse a eles, que é sempre gente de muito boa qualidade que passa nesses concursos, e o nosso foi realmente reconhecidamente difícil, muito concorrido, e nós estamos hoje num dia de festa no Tribunal Superior do Trabalho. O Tribunal Superior do Trabalho promove até 24 de maio pesquisa que servirá de base para elaborar as metas nacionais do Poder Judiciário de 2020. As perguntas ajudam a Corte a traçar um perfil do serviço prestado e a aprimorar o desempenho do tribunal. O objetivo é tornar a prestação jurisdicional mais rápida e efetiva. Acesse e participe www.tst.jus.br. Mais ágil e interativo. O programa Jornada estreou em novo formato no canal oficial do TST no YouTube. Assédio moral foi o tema da primeira edição da temporada. O programa ouviu o presidente do TST, ministro Brito Pereira, que explicou como a Justiça do Trabalho tem atuado para punir a prática. O historiador Leandro Carnal também foi um dos entrevistados. Assista ao novo Jornada, www.youtube.com.br/TST. E vamos agora conferir os destaques do programa de rádio do TST Trabalho e Justiça. E quem conta pra gente é o apresentador Anderson Conrado. Olá, Anderson. Olá, Anamélia. No Trabalho e Justiça da próxima semana, vamos apresentar no quadro Direito Garantido os principais direitos trabalhistas das empregadas que são mães. E você sabe o que é transtorno de adaptação? A gente preparou uma reportagem especial para falar sobre esse tema. E no quadro Entrevista, nós vamos conversar com o secretário de Tecnologia da Informação do TST, que vai nos explicar sobre o uso de inteligência artificial na Corte Superior Trabalhista. O Trabalho e Justiça vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 11h50 da manhã, pela Rádio Justiça. Você também pode acompanhar toda a programação na página da rádio, no site do TST. São esses os nossos destaques. Eu volto com você aí no estúdio, Ana. Muito obrigada, Anderson, e até a próxima. E esta edição do Revista TST fica por aqui. Outras notícias do Tribunal Superior do Trabalho você pode conferir no nosso site e nas redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até semana que vem.